Olá. Sabe, é interessante pensar sobre nós seres humanos. A gente erra, tropeça, faz parte. Mas ao mesmo tempo existe essa busca, né? Por, por perdão, por uma chance de recomeçar. É verdade. É uma dinâmica muito humana. E é justamente nesse território de falhas e segundas chances que a gente vai conversar hoje. Nosso guia é o devocional Quando o Céu se Move, do pastor Elton Batista de Mello. Um material que tem gerado bons frutos, pelo que soube. Exato. O pastor Elton mesmo compartilhou que está bem feliz com os resultados, tanto lá na igreja ou nas pregações, quanto, assim, pelo retorno de quem está lendo em casa, acompanhando a campanha. Que ótimo. Isso mostra que o tema está tocando as pessoas, né? Nas suas necessidades reais, espirituais. Sem dúvida. E para quem está chegando agora na conversa, essa campanha tem sido uma jornada, viu? Recapitulando bem rapidinho. A gente começou falando de provisão em tempos difíceis, lá com a Ageu. Uhum. Depois, mergulhamos na restauração do tempo perdido com Joel. E na semana passada, o foco foi força e proteção na crise com Abacuque. Foram olhares diferentes, mas sempre sobre a ação de Deus. Cada profeta trazendo uma perspectiva única, né? Especialmente nesses momentos de aperto, de adversidade. Isso! E hoje, então, nossa análise vai para a semana 4. O tema é central: perdão e segunda chance. E o veículo para essa conversa é a história, nossa, quase cinematográfica do profeta Jonas. Ah, Jonas. Uma história marcante mesmo. Principalmente o capítulo 2, ali dos versículos 1 a 10. A cena é inusitada, para dizer o mínimo. Então, do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Um tema fundamental esse, a relação entre o erro, a busca por perdão e a oferta de Deus para recomeçar. Isso é, de fato, um pilar da mensagem bíblica. E o material do pastor Elton parece focar justamente aí, nessa dança entre a nossa fragilidade e a graça de Deus que restaura. Perfeito. Então, vamos lá. A situação de Jonas. Ele recebe uma ordem bem clara de Deus, ir para Nínive, uma cidade assim conhecida por ser grande, poderosa, talvez até hostil. Sim, um desafio e tanto. Mas o que Jonas faz? Foge. Pega um barco na direção oposta, para Tarsis, e essa escolha, essa fuga deliberada, bom, aí começa o drama. Vem tempestade, pânico no navio. E ele acaba sendo lançado ao mar. Exatamente. Para ser engolido por um grande peixe. É nesse ponto de desespero total, no fundo do mar, que a nossa análise de hoje começa. E é interessante que a Bíblia não ameniza, né? Mostra a desobediência clara de Jonas. Mas o livro vai muito além dessa aventura. Tem muita riqueza teológica aí. Como assim? Por exemplo, o próprio devocional menciona uma conexão profunda, citando Mateus 12:40. Os 3 dias e 3 noites que Jonas passou dentro do peixe, eles são vistos como um tipo De símbolo? um símbolo. Do que exatamente? Um prenúncio? Uma figura que aponta para algo maior que viria depois? Nesse caso, aponta para os 3 dias e 3 noites que Jesus Cristo passaria no túmulo antes da ressurreição? Nossa, que conexão forte. Sim. É uma ligação que mostra como a Bíblia se conecta, sabe? E como Cristo é central em toda a narrativa. Dá um peso diferente à experiência de Jonas, não acha? Com certeza muda a perspectiva. E é nesse cenário, então, dentro do peixe, que Jonas ora. E daí o material da semana 4 tira o primeiro ponto-chave para a gente pensar. Reconhecer a misericórdia de Deus, mesmo no meio da crise. Uhum. Porque, veja bem, Jonas estava naquela situação por causa do erro dele, da desobediência dele. Mas mesmo assim, ele clama. O versículo 2 diz, "Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu." Parece até estranho, né? Pedir ajuda quando a gente está sofrendo a consequência do próprio erro. É, e essa é uma barreira que muita gente enfrenta. A culpa, a vergonha. Às vezes a gente pensa, perdi o direito de falar com Deus. Ou preciso consertar tudo sozinho primeiro. Pois é, Mas a mensagem aqui é outra. É radicalmente diferente. A misericórdia de Deus não está lá porque a gente merece ou porque a gente se comportou bem. O devocional tem uma frase ótima para isso.
A misericórdia de Deus vai além das nossas falhas, ela nos alcança mesmo quando estamos afundados em nossas próprias escolhas. Uau! Ela nos alcança mesmo quando estamos afundados em nossas próprias escolhas. Isso é impactante. Dá um alívio, mas ao mesmo tempo levanta uma questão, né? Como fica a responsabilidade? A misericórdia paga as consequências? Ótima pergunta. É uma tensão importante, sim. A misericórdia não anula a consequência. O próprio Jonas viveu isso, foi lançado ao mar. Mas ela significa que a consequência não é a palavra final de Deus sobre nós. Entendi. Mesmo dentro da disciplina ou da crise que a gente mesmo causou, a comunicação com Deus continua aberta. O material do pastor Elton até lembra outros exemplos bíblicos, né? Davi, Nossa, depois de tudo que ele fez, adultério, assassinato, pesado. muito. E Pedro negando Jesus 3 vezes, Falhas terríveis. mas os dois encontraram perdão e restauração quando se voltaram para Deus. A mensagem é essa: Deus não descarta as pessoas por causa dos erros. A graça dele está lá, disponível, mesmo no fundo do poço, que muitas vezes fomos nós que cavamos. Faz todo sentido. Misericórdia não é passar a mão na cabeça, mas é uma porta aberta para a restauração, mesmo lidando com as consequências. E esse reconhecimento da misericórdia, então, abre caminho para o segundo ponto que o devocional destaca: arrepender-se de todo o coração. Exato. Jonas, lá naquele lugar escuro, diz no versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Mas o que faz esse lembrar-se ser diferente de só sentir um remorso, uma tristeza pelo que aconteceu? É que o arrependimento na Bíblia, a tal da metanoia, é mais profundo que só sentir pena de si mesmo ou lamentar porque deu tudo errado. É uma mudança real, de mente, de perspectiva, de direção. É reconhecer o erro não só porque trouxe problema, mas porque foi uma ofensa a Deus, um desvio do caminho dele. E envolve um desejo sincero de voltar para esse caminho. Não é só emoção, é decisão, é realinhar a vontade. Então não adianta só ficar triste com a situação. Não basta. O sentimento pode até iniciar o processo, mas o arrependimento verdadeiro inclui confessar, abandonar o erro e buscar fazer a vontade de Deus ativamente. O material usa outra frase boa aqui. O arrependimento não é apenas dizer sinto muito, é realinhar o coração com a vontade de Deus. Realinhar o coração. Isso lembra até outros profetas, né? O pastor Elton conecta com Joel, que a gente já viu aqui na campanha, Joel 2.13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ah, sim. Lembro dessa passagem. A ênfase é toda na mudança interna, que tem que ser genuína, de verdade. Não só uma coisa externa, superficial, para inglês ver. Rasgar o coração. A imagem é forte, realmente comunicar essa profundidade. Ok, então, reconhecer a misericórdia, arrepender-se de verdade, isso leva a gente para o terceiro ponto essencial: abraçar a segunda chance de Deus. Sim. Depois que Jonas ora, o texto diz que Deus simplesmente ordena ao peixe: vomite Jonas na terra seca. Jonas 2:10. E o mais incrível vem logo em seguida, capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Não é uma bronca final, não é um agora você vai ver. É o mesmo chamado, de novo. É pura graça ali, né? Mostra tanto sobre quem Deus é. A desobediência de Jonas não cancelou o plano de Deus para ele, nem para Nínive. Verdade. Deus não trabalha com essa lógica de errou 3 vezes, tá fora. A paciência dele, o desejo de restaurar, é imenso. Ele estava disposto a dar para Jonas uma nova oportunidade de fazer o que era para ser feito desde o início. E o devocional captura isso de um jeito muito bom. O Deus da Bíblia não é apenas o Deus da primeira oportunidade, mas o Deus de novas chances, porque seu propósito é maior do que os nossos fracassos. Isso dá uma esperança enorme, não é? Com certeza. Saber que um erro, mesmo um erro grande, não precisa ser o ponto final na nossa história com Deus, nem no serviço que a gente pode prestar a Ele. Exatamente. E olha o resultado dessa segunda chance. Jonas, dessa vez, vai para Nínive, prega a mensagem que Deus mandou. E o que acontece? A cidade se arrepende. A cidade inteira.
do rei ao cidadão comum. Talvez nem Jonas esperasse isso. Mostra que quando a gente aceita a segunda chance, quando a gente se realinha com Deus, ele pode agir através da gente de forma poderosa, apesar das nossas falhas lá atrás. O plano de Deus não foi impedido pela fuga de Jonas. Foi cumprido pela obediência dele na segunda chance. É uma virada em tanto na história. Essa trajetória de Jonas, então. Misericórdia, arrependimento, segunda chance. Isso não é só a história antiga, né? Como a gente traz isso para a nossa vida, hoje, de forma prática? Ah, a relevância é total, porque nós somos assim também, né? Todo mundo passa por momentos de falha, de desvio do caminho certo, ou, quem sabe, de fugir de alguma responsabilidade, de um chamado que a gente sente que vem de Deus. Sim, acontece. E a história de Jonas garante, mesmo nesses momentos, a misericórdia está lá, o arrependimento sincero tem valor. E a segunda chance é real. Isso combate aquele desespero, aquela ideia de que pronto, meu erro me definiu para sempre. E para ajudar a internalizar isso, o Guia Devocional da Semana 4 até sugere umas ações, né? Sim, são umas sugestões bem concretas para trazer para o dia a dia. Tipo, parar um pouco e pensar com honestidade. Tem alguma área na minha vida onde eu tô fugindo para Tarsis? Evitando algum propósito, alguma tarefa que Deus me deu? Boa reflexão. Essa vida ou na história, para fortalecer a fé agora. Faz sentido. E, claro, fala da importância de confessar os pecados de forma específica, não só genericamente, sabe? E de estar ativamente aberto, disposto a abraçar as novas oportunidades que Deus coloca na nossa frente. E, por fim, compartilhar essa esperança, essa fé com outras pessoas. São passos bem práticos mesmo. Tiram a gente só da teoria, né? Ajudam a aplicar. Isso. Então, resumindo o que a gente conversou, a gente viu que Deus está disposto a oferecer perdão, a oferecer novas chances. Isso vem da misericórdia dele, que alcança a gente mesmo lá no fundo do poço que a gente cavou. Vimos que a nossa resposta para essa misericórdia deve ser um arrependimento de verdade, uma mudança de coração, de rumo, não só um lamento superficial. Certo. E finalmente que abraçar essa segunda chance que Deus dá permite a gente voltar para o caminho, para o propósito que Ele tem para nós, mostrando que os planos dele são maiores que as nossas falhas. É uma mensagem muito forte mesmo. E fica o convite, né? Para quem está ouvindo, não é uma ordem, claro, mas um estímulo para pensar. Onde essa história toca a minha própria história? Será que eu preciso buscar o perdão de Deus por alguma fuga? Algum erro? Ou talvez estender perdão para alguém. Exato. Ou será que tem algum propósito que ficou para trás e que Deus está agora, talvez, oferecendo uma segunda chance, um vem de novo? E o mais bonito é que Deus não só perdoa, Ele capacita. Ele não deixa a gente sozinho nessa. Verdade. Ele dá a nova chance e dá a força para a gente seguir, para quem reconhece que depende dele. E isso só reforça, cada vida tem um propósito, tem um porquê de estar aqui. E para fechar, quem sabe um último pensamento para a gente levar. A história de Jonas mostra que o ventre do peixe, esses lugares escuros, de crise, de consequência, que parecem um beco sem saída, eles não precisam ser o fim da linha. Como seria se a gente começasse a olhar para esses momentos não como um ponto final, mas como um possível e inesperado ponto de virada. Um lugar onde, olha que paradoxo, a misericórdia de Deus pode ser redescoberta de um jeito novo, mais profundo, e onde o caminho de volta para o propósito de Deus pode começar a aparecer.